Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, fazer uma continuação do vídeo de ontem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Deus, não especificamente sobre o sábado, mas sobre a lei de Deus. O vídeo de ontem ele gerou muitos comentários, muitas coisas assim, sabe, de diversas opiniões diferentes, diversas opiniões contraditórias umas às outras. Eu expressei minha opinião sobre sábado, aí você tem pessoas que têm um entendimento mais extremo, pessoas que têm um entendimento mais, sabe, sabatista mesmo, e outras que pelo contrário têm um entendimento mais de anomia mesmo. Eu vou estar deixando no final do vídeo alguns links de alguns estudos que eu fiz sobre a lei de Deus, que seria interessante que você visse, tá? Que seria interessante que você analisasse, né? Também quero fazer uma série sobre judaísmo messiânico e essas coisas todas. Mas o que eu tenho para dizer, irmãos, é que infelizmente as pessoas muitas vezes elas não sabem balancear as suas interpretações. Você tem uma interpretação muito extrema, ou você tem uma interpretação, sabe, extrema no outro polo. Então, no vídeo que eu gravei sobre o sábado, peço desculpa que está balançando um pouquinho, em nenhum momento eu fiz qualquer afirmação sobre você não guardar a lei de Deus. Pelo contrário, em todo momento eu expressei que na realidade nós guardamos o sábado. Nós precisamos guardar o sábado, mas não nas sombras, e sim na realidade esse sábado. E que esse sábado ele se guarda, né, por meio da vinda do Senhor Jesus, porque o decorrer desses 6 dias ainda estão correndo. Então veja, ainda não foi uma afirmação de negar o sábado, não é isso. Pelo contrário, o sábado está na lei do Senhor, então ele deve ser guardado, mas dessa forma. Agora, a gente vê que existe alguns extremos, né? Você tem um extremo mais pro lado do judaísmo messiânico, e você tem mais aquele extremo já mais antinominista, né? Ou seja, contra a lei, que é aqueles que dizem que você não precisa guardar mais nada, que você não precisa obedecer mais nada. Então, nesses casos, a primeira coisa que nós devemos entender é que geralmente essas pessoas que dizem que não existe mais lei, a primeira coisa que elas vão dizer, a primeira coisa que elas vão afirmar é que pelo fato de nós estarmos na nova aliança, então não existe mais lei nenhuma, você não precisa guardar mais nada. Agora a lei só é resumida em 2 mandamentos, que seria amar a Deus, né, acima de tudo, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então basicamente seria isto a lei de Deus. Então na nova aliança não teria nenhum tipo de lei, tá? Então não é isso que a Escritura fala, irmãos. Não é isso que a Escritura fala, e não é isso que a Escritura diz. Por quê? A Escritura ela deixa clara que existe uma lei de Deus, existe uma lei que deve ser praticada, tá? Existe uma lei que o crente deve praticar, sim. Só que o que nós precisamos entender é que a primeira aliança, ela foi dada lá no Monte Sinai, e leis foram dadas no Monte Sinai, e estas leis que foram dadas no Monte Sinai, nem tudo que está na primeira aliança era da vontade de Deus. Então você percebe que em Hebreus capítulo 10 e o Salmo 40 diz bem assim: sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quiseste, antes um corpo me preparaste. Eis que no princípio do livro está escrito sobre mim: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, e dentro do meu coração está a tua lei. Tu preparastes um corpo para mim. Aí o escritor de Hebreus, ele continua dizendo que é por meio da oferta deste corpo que temos sido santificados. Mas continuando um pouquinho mais ali em Hebreus, acho que Hebreus 10 mesmo, ele vai falar que a primeira aliança ela não tinha o poder de aperfeiçoar o homem. E no mesmo contexto, se eu não me engano, é Hebreus 10, você vai ver depois lá, ele vai dizer que aperfeiçoamento, que o Espírito e o sangue de Cristo nos causa, é justamente o que? O que está escrito em Jeremias 31, verso 31, verso 34. Eu vou citar de cabeça, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que firmei com seus pais, né, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aí ele vai dizer assim: porquanto eles invalidaram a minha aliança, não bastante os haver desposado, diz o Senhor, mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, lhes inscreverei a minha lei no seu coração, e eles serão o meu povo. Tá? Então o escritor de Hebreus,
ele está demonstrando que a nova aliança, em soma com Jeremias 31, verso 31 a 34, que é justamente o que, quando o Senhor vai escrever a lei dele no seu coração, né, e na sua mente, então ela vai estar escrita lá. Então o propósito da nova aliança é justamente o aperfeiçoamento do homem escrevendo a lei de Deus no coração. Então nós não podemos dizer que não há uma lei, irmãos. Nós não podemos dizer que o Senhor não tem uma lei. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho aqui. Aí. Nós não podemos dizer que o Senhor ele não tem uma lei para se cumprir, porque a lei do Senhor ela está escrita no seu coração. E quando você vai para 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que eles não precisam de carta de recomendação do seu ministério, porque nós somos a carta de recomendação dele, né, da nova aliança escrita nos corações. Nós somos cartas escritas nos corações, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente nos corações, né? Não segundo a letra, não em tábuas de pedra, mas nos corações. E em Provérbios vai dizer que nós devemos guardar a lei de Deus nas tábuas do nosso coração. Então você precisa entender que a base como um todo da nova aliança é a lei de Deus escrita no seu coração. Deus vai pegar aqueles 10 mandamentos, vai tirar das pedras e vai colocar no seu coração. Deus escreveu a lei na primeira aliança em tábuas de pedra para mostrar o coração duro do povo. E este coração duro, quando Moisés ele quebra as tábuas da aliança, demonstrava que aquela tábua da aliança não estava sendo guardada, aquela lei não estava sendo guardada. E aí Deus ele diz assim: Moisés, manda aos filhos de Israel, está em Levítico 15, se eu não me engano. Moisés, fala para os filhos de Israel que eles atem franjas nas suas vestes, e estas franjas devem ter cordões azul. Para quê? Para que eles se lembrem dos mandamentos que eu tenho dado para eles, pelos quais eles andam adulterando com seus olhos. Então veja, Deus já estava demonstrando que o povo não estava com a lei no seu coração, porque se o povo não estava com a lei no coração, eles precisavam de cordões azul para lembrar dela. Mas na nova aliança você já não tem isso. Você tem justamente que a lei agora ela vai ser escrita no coração. E a lei sendo escrita no coração, não há necessidade de você colocar aquelas franjas azul. Pelo contrário, aquelas franjas azul davam testemunho contra o povo de que o povo não guardava a lei de Deus. Tá? Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que nem tudo que está escrito na primeira aliança era da vontade de Deus. Como, por exemplo, Paulo fala, Jesus diz que no princípio Deus ele não havia dado carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração, mais uma vez a dureza do coração, Deus deu carta de divórcio. Ou seja, Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. Mas no princípio não era assim. Era o quê? Deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Mas por causa da dureza do coração, por causa da quebra da lei de Deus, por causa da falta do homem, Deus deu este mandamento. Deus deu este mandamento, esta ordenança da carta de divórcio, mas não era da sua vontade. Não vinha o caso aqui carta de divórcio, questões de sentido, tá? Só estou falando para você ver. Sacrifícios de ofertas pelo pecado tu não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então os sacrifícios de ofertas pelo pecado não eram da vontade de Deus, mas eram coisas que foram acrescentadas não segundo a vontade de Deus, tá? Que não foram acrescentadas segundo a vontade de Deus. Então a primeira aliança ela vai ser acrescida de elementos que Deus não tinha prazer, mas ele colocou para suportar os pecados do povo, para ir conduzindo o povo até Cristo. E Hebreus de 9 para 10 vai dizer assim, que aquelas coisas, aquelas abluções, aquelas coisas, sacrifícios e ofertas baseadas em comidas, em abluções, elas foram impostas até o tempo oportuno da reforma. Por quê? Porque sacrifícios não tinham o poder de transformar a mente do homem, fazer com que ele se transformasse numa nova criatura. Mas aquilo ia conduzindo o homem até Cristo, até a nova aliança. Mas quando vem Cristo, o Espírito Santo, ele te dá o subsídio agora para a obediência. Ele te dá o subsídio para a transformação, de você se transformar numa nova criatura. Por isso que agora já não são mais necessários sacrifícios pelos pecados. O Espírito Santo hoje ele te dá a força e a capacidade de lutar contra o pecado, coisa que sacrifícios pelos pecados não faziam. Então, o primeiro ponto é que você precisa entender que sim, existe uma lei de Deus e essa lei precisa ser cumprida.
Mateus capítulo 7, a partir do verso 23, diz assim: naquele dia muitos dirão assim: Senhor, Senhor, em teu nome não temos feito muitos milagres, em teu nome não temos feito muitas profecias, não temos expulsado muitos demônios? E Cristo vai dizer assim: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E a palavra iniquidade justamente significa transgressão à lei de Deus. É aquilo que transgride a lei de Deus. Numa das epístolas de João, que eu não lembro qual é agora, se é a primeira ou a segunda, diz assim, é a primeira, né? Diz que todo o pecado é a transgressão da lei. Porque o pecado é a iniquidade é a transgressão da lei. Está lá. Você vai ver isso, eu acho que é na primeira ou na segunda epístola de João. Não é na terceira, é na segunda ou na primeira. Então você vê que o pecado justamente é a transgressão da lei de Deus. Então, quando você mata uma pessoa, isso não é pecado? E o pecado não matarás está na lei de Deus. Quando você rouba uma pessoa, isso é pecado. E o pecado está na lei de Deus. Quando você dá um falso testemunho, você peca, porque o falso testemunho está na lei de Deus. Então tudo que você faz contra o Senhor é que você quebra a lei de Deus. A idolatria, não terá outros deuses, é o quebrar a lei de Deus. Quando você vai em Apocalipse, que diz para não se utilizar a marca da besta por causa da besta, que vai querer ser adorada como um Deus, é a quebra da lei de Deus. Então existe uma lei de Deus que deve ser o quê? Que deve ser obedecida. Tá bom? A lei de Deus, ela vai ser colocada no seu coração. Em Romanos capítulo 2, verso 21, se eu não me engano, é mais ou menos por ali, vai dizer assim: que não é justo aquele que apenas escuta a lei diante de Deus, mas é justo, vai ser considerado justo aquele que pratica a lei de Deus. Vai ser considerado justo aquele que pratica, não só o que escuta a lei de Deus. Tiago fala que nós devemos ter uma lei, nós devemos obedecer a lei, porque aquele que quebra um mandamento quebra todos. Então, quando nós quebramos um mandamento, nós somos arguídos como os transgressores da lei. Romanos capítulo 2 vai dizer também que nós desonramos a Deus por causa da transgressão da lei do Senhor. E Apocalipse 22, verso 14, na versão corrigida fiel e na versão dos textos majoritários, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida. Percebe? São textos da nova aliança, onde você vê que há sim uma lei de Deus. Há sim um mandamento do Senhor. Em Romanos capítulo 7 vai dizer que o nosso homem exterior, ele não quer saber da lei de Deus, mas o homem interior, ele tem prazer da lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual, mas eu sou vendido como carnal por causa do pecado. Percebe? A sua carne, ela não tem prazer na lei de Deus, mas o seu espírito, ele quer viver segundo a lei de Deus. Então, existem esses extremos, pessoas que dizem que já não há mais nenhuma lei, que você não precisa guardar mais nada. Então essas pessoas estão ensinando o quê? Uma lei morta. E geralmente são aquelas pessoas que geralmente elas aprendem tudo na internet, onde algumas pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre a palavra começam a falar certas coisas aí, falam contra o sistema, mas no mesmo contexto eles vão colocar coisas que fazem parte da palavra do Senhor, colocando os mandamentos e aquilo que é do Senhor como coisas do sistema, não é mesmo? Então esse é o primeiro extremo. E o segundo extremo são pessoas que querem guardar a lei do Senhor, mas eles acabam trazendo aquelas coisas que não eram da vontade de Deus, que estava na lei do Senhor, e estas coisas que estavam na lei do Senhor eles querem guardar agora, mas eles mesmos descumprem a lei. Por quê? Geralmente pessoas ligadas ao movimento judeu messiânico, eles costumam dizer que aquilo que Paulo falou no sentido da lei de Deus tratava-se de leis de rabinos, tratava-se de leis que eram leis de homens, era isso que Paulo estava combatendo. Quando eles não percebem que o que Paulo estava combatendo, que o que Paulo estava falando ali, justamente era sobre aquelas coisas que foram acrescentadas à lei do Senhor. Quando você vai para Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, nós vamos ver que Paulo vai demonstrar que Abraão ele teve dois filhos, um que nasceu segundo a carne, outro que nasceu segundo o Espírito. E aqueles que nasceram segundo a carne, eles estão debaixo de Agar, que vai ser segundo o quê? Ele vai ser chamado a lei que foi dada no Monte Sinai. E ele vai chamar esses que são os filhos da carne. E depois ele vai dizer: lança fora escravo o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Porque aquelas pessoas queriam estar debaixo da lei. E ele vai demonstrar que o estar debaixo da lei são as obras da lei. E todo servo precisa praticar obras.
Por isso que aqueles que estão em Agar são chamados de Ismael. Eles são filhos de Agar, porque Agar era serva, e servo precisa praticar obras. E essas obras são aquelas coisas que Moisés dizia, né? Aquele que praticar essas coisas, por elas viverá. Por elas, essas coisas iriam conduzindo o povo. Mas aqueles que praticam essas coisas, por elas viverão. Porém, o que está na fé vai viver segundo a fé, segundo a justiça da fé, obediência pela fé, onde a lei vai ser escrita no coração. Então, essas pessoas, elas querem guardar aquilo que não era da vontade de Deus. E elas querem que a pessoa guarde aquilo que Deus já não tem mais prazer. Então, você precisa entender que foi dada uma lei no Monte Sinai. E esta lei que foi dada no Monte Sinai, você vai ver que em Ezequiel 16 vai ser dito que o Senhor passava por Israel, e quando ele passava por Israel, era dito que era tempo de amores, e o Senhor tomou Israel como sua esposa, e o Senhor, tomando Israel como sua esposa, casou-se com Israel, e Israel foi por sua esposa, o povo de Israel. E quando você vai para Jeremias capítulo 31, vai dizer assim, que o povo não guardou a lei de Deus, né? E o Senhor não permaneceu na aliança com eles, porque eles quebraram a lei de Deus. E Deus falou assim, mesmo os havendo desposado. Por quê? Porque Deus casou com o povo ao terceiro dia. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24. Você vai ver que ao terceiro dia Deus desce no Monte Sinai e casa com o povo. Assim como Cristo fez uma nova aliança com o povo, ao terceiro dia nós vamos ver que Deus, ele fez, ou melhor, Cristo, que se manifestou no Monte Sinai como o Senhor. Você vai ver que ele se manifestou e firmou a nova aliança, a antiga aliança. Mas esta aliança, ela tinha princípios e coisas que não eram da vontade do Senhor. E Ezequiel capítulo 20, eu não lembro o verso, vai dizer que Deus, por causa da transgressão do povo, acrescentou mandamentos que não eram bons, acrescentou mandamentos que não eram da vontade do Senhor para aquele povo. Então, quando chega na nova aliança, Deus, ele vai tirar estas coisas que não eram da sua vontade, como um tabernáculo terreno, como sacrifícios pelo pecado, como a circuncisão literal, como o praticar literal das festas e um monte de outras coisas que estavam na primeira aliança, que testemunhavam o pecado do povo. Por que você acha que você não faz mais sacrifícios hoje? Porque Deus, ele finalizou isso. Tanto que ele vai destruir o templo do ano 70 para que isso de fato ficasse finalizado. Então, quando nós vemos a nova aliança, irmãos, nós vimos que a antiga aliança é um casamento de Deus com o seu povo. E enquanto o marido vive, a mulher, ou seja, Israel, permanece debaixo dessa lei, deste casamento. Mas quando morre o marido, o que acontece? O casamento vai ser desfeito. Por isso que em Romanos 7 vai dizer assim: diga aos que conhecem a lei, né, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Assim também, né, nós estávamos ligados à lei, mas morrendo o marido, nós já não estamos mais debaixo da lei, porque nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então percebe, ele fala assim que no primeiro momento as pessoas estavam debaixo da lei enquanto vivia o marido, mas morrendo o marido, essa lei foi desfeita. E a lei sendo desfeita, né, porque era um casamento, essa lei foi desfeita, esse marido morreu, desfez o primeiro casamento, ressuscitou para tomar esta mulher novamente, mas não para um primeiro casamento, mas para um segundo casamento, que é o casamento da nova aliança. Por isso que você vê que está sempre falando de bodas, você vê que está sempre falando de casamento na Escritura, que é justamente o casamento que está relacionado à nova aliança, tá? Então hoje você não precisa guardar certas coisas que estavam na primeira aliança, como algumas pessoas querem ensinar. É muito fácil você botar um kippá na cabeça e um talit e se dizer judeu e se dizer que você guarda a lei de Deus, mas você contraria a lei de Deus, porque a lei de Deus, né, fala coisas que essas pessoas estão fazendo. Na lei de Deus dizia que as festas deveriam ser celebradas apenas em Jerusalém, e estas pessoas insistem em fazer festas, né, em qualquer lugar, dizendo que não, mas Deus aceita. Não, a Bíblia fala que se você fizesse essas coisas fora de Jerusalém, fora do lugar determinado, não seria aceita. A Bíblia diz que quem fizesse sacrifícios fora de Jerusalém, fora de onde estava o templo, seria considerado sacrifícios a demônios. E você vê que as pessoas querem fazer essas coisas, estão acrescentando a lei de Deus, estão acrescentando elementos à lei de Deus. Então isso também não é guardar a lei de Deus, é justamente quebrar a lei de Deus, acrescentando mandamentos de homens.
E estes mesmos diz que Paulo, que ele estava combatendo, era justamente a lei de homens que estava sendo acrescentada à palavra. E é justamente o que eles estão fazendo, acrescentando coisas à palavra de Deus. A lei diz para não fazer festa fora de Jerusalém, eles fazem festas fora de Jerusalém. A Bíblia diz para não acender fogo no sábado, eles acendem velas no sábado. A Bíblia diz para não fazer uma série de coisas, eles fazem por causa da tradição, né, dos rabinos. Tá bom, irmãos? Então esse é um comentário rápido. Espero que você tenha gostado. Te inscreve aí no nosso YouTube, nosso Instagram, compartilha esse vídeo, vai no Instagram lá, tá? E tem mais 2 vídeos aí para você ver. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, você vai estar ajudando. É só clicar ali em se tornar membro, tá? Você vai estar ajudando o canal aí. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.